Da saudade do sol cantar valor, mas definir a vontade, lá já do sul, nossa terra natal. O teu povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho fatal, progresso envolvido de paz. E também pecuária, são riquezas que tocam no chão e transformam a vida diária na busca do pão. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho famal, progresso envolvido de paz. Mas que as riquezas da terra, trabalhadas com muito vigor, é a fonte que serra, o leão tinha mesmo amor. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho famal, de progresso envolvido de paz. Guarujá do Sul, nossa terra natal, o povo mostrou ser capaz de fazer um trabalho famal, de progresso envolvido de paz. Septuagésima quinta reunião ordinária da 16ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, em 27 de agosto de 2026. Aqui o cumprimento dos meus colegas vereadores, os funcionários da casa, o senhor Hildo Fanton, que também está acompanhando a sessão presencialmente. Cumprimento também a todos que estão acompanhando por meio do vídeo. Sendo assim, invoco a proteção de Deus e a lei, declarando aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Claudemir Antônio Aman, para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios, capítulo 16, versículo 13. Amém. Em comum acordo entre os parlamentares, foi dispensada a leitura da ata da última reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2026. Abertas as discussões sobre a ata. Submeto a ata à votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem se opõe, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade deve ser assinada por todos os vereadores presentes. Nesse momento, eu peço ao Rômulo, secretário da Casa, para fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Me permite, senhor presidente, quero cumprimentá-lo e também estender o cumprimento a todos os vereadores, cumprimentar também aos funcionários da Casa, também ao senhor Hildo Fanton, que está aqui presente, e também a todos que nos acompanham ou que nos acompanharão pelas redes sociais. Senhor presidente, eu informo que na presente data não há correspondências recebidas ou expedidas. Retorno a palavra. Agradeço ao Rômulo. Passamos assim à ordem do dia. Nessa sessão tramitam um projeto de lei ordinária do Executivo sendo votado, 2 projetos de resolução do Legislativo sendo apresentados.
Em comum acordo entre os parlamentares, foi dispensada a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamentos e Finanças. E de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, sendo favoráveis ao projeto de lei ordinário do Executivo número 32/2026. Abertas discussões sobre os pareceres. Solicito ao secretário da mesa para fazer a leitura do referido projeto. Projeto de lei número 32/2026. Altera o artigo 16 da Lei Municipal número 2094, de 4 de julho de 2025, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e adolescentes do município de Guarujá do Sul, Santa Catarina. A prefeita municipal de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público a todos os habitantes deste município, que encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação o seguinte projeto-lei. Artigo 1º. O artigo 16 da Lei Municipal número 2094, de 4 de julho de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O serviço de acolhimento em família acolhedora será executado por equipe técnica designada no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, observadas a demanda efetivamente existente, a complexidade dos casos acompanhados e as normas aplicáveis ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Parágrafo 1º. A equipe responsável pelo serviço será composta por: primeiro, um coordenador com formação em nível superior, experiência ou conhecimento acerca de proteção à infância e à juventude, das políticas públicas e da rede de serviços do município e da região. Segundo, um profissional de serviço social e um profissional de psicologia, com experiência ou qualificação para o atendimento das crianças, adolescentes e familiares. Parágrafo 2º. Os profissionais referidos neste artigo não necessitam atuar com exclusividade no serviço de acolhimento em família acolhedora, podendo exercer cumulativamente atribuições em outros serviços, programas, projetos e benefícios desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que preservadas as atribuições profissionais e assegurado o regular atendimento das demandas do serviço. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal de Assistência Social definirá a carga horária destinada às atividades do serviço, considerando a disponibilidade, a jornada funcional e o número de profissionais integrantes do seu quadro, bem como os seguintes critérios. Inciso 1º. O número de famílias acolhedoras cadastradas. Inciso 2º. O número de crianças e adolescentes acolhidos. Inciso 3º. A complexidade dos casos em acompanhamento. Inciso 4º. As atividades de mobilização, seleção, capacitação e acompanhamento das famílias. Inciso 5º. As necessidades de articulação com a rede de proteção, o sistema de garantia de direitos e o sistema de justiça. Parágrafo 4º. A definição da carga horária, na forma do parágrafo 3º, deverá assegurar o cumprimento das atribuições previstas nesta lei, a continuidade do acompanhamento psicossocial e a disponibilidade da equipe para atendimento das situações relacionadas aos serviços. Parágrafo 5º. A designação dos profissionais e a organização de suas atividades serão formalizadas por ato da Secretaria Municipal de Assistência Social, dentre seus colaboradores, podendo ser revistas sempre que houver alteração da demanda. Artigo 6º. A equipe técnica poderá ser ampliada temporária ou permanentemente, mediante a participação de outros profissionais integrantes do SUAS ou da Rede Municipal de Proteção, conforme a necessidade dos casos, observadas a NOB-RH/SUAS e as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 2º.
A organização compartilhada prevista nessa lei não poderá resultar na interrupção, precarização ou insuficiência do acompanhamento das crianças e adolescentes acolhidos, das famílias acolhedoras e das famílias de origem. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guarujá do Sul, 21 de julho de 2026. Eliane Aparecida de Souza Fantão, Prefeita Municipal. Agradeço aqui ao secretário. Abertas as discussões sobre o projeto. Permite, presidente, quero cumprimentá-lo, inicialmente também cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários da casa, período que está presente na sessão, seja bem-vindo, e também quem nos acompanhará posterior através da transmissão. Presidente, colegas, então, aqui em nome da bancada, manifestando também o nosso voto referente ao projeto que está há vários dias na casa, né, já creio que 30 dias, né, e a gente discutiu, avaliou, ouviu a equipe técnica, conversamos com o executivo, e no nosso ponto de vista esse projeto ele pode tirar garantias de uma política pública importante, a qual nós conhecemos já de vários episódios que tem uma importância e que a gente tem realidades específicas dentro da nossa sociedade, que é o programa da família acolhedora. Então, no ano passado aprovávamos um projeto onde havia a possibilidade de 30 horas para um profissional em específico, uma vaga em específico, e agora, então, tem uma lei dando flexibilidade, reduzindo as horas, né? E nas reuniões de comissão, a gente entendeu que o intuito é reduzir mesmo. Então, nós, através do projeto, estaríamos permitindo essa flexibilização, que, do nosso ponto de vista, não dá garantias nenhuma, tendo em vista que o trabalho é importante e que, se nós precarizarmos o mesmo, retirarmos estas horas, ainda mais teremos dificuldade na evolução e na apresentação de resultados eficientes, propositivos, pois é um trabalho contínuo, né? Quando tivermos a demanda, e aí sim, a partir da demanda, tentar trabalhar o processo com a família, com profissionais, com o acolhimento, aí já é tarde, né? Então a gente precisa ter esse processo dado, uma motivação, um engajamento, para que famílias, então, aceitem esse desafio e que estejam preparadas para quando aconteça, né? Tendo em vista a importância da realidade do programa Família Acolhedora. Então, do nosso ponto de vista, uma política importante, precisa ser mantida, ser qualificada, ser aperfeiçoada, tendo em vista o público vulnerável, o qual ela envolve, o qual tem um apelo para essa política pública. Então, do nosso ponto de vista, nós somos contrários ao projeto, pois ele flexibiliza, ele precariza esse trabalho, não dá as condições necessárias, inclusive a nossa orientação enquanto bancada, aqui já abriu o contrário também, é de que seja repensado e ao invés de tirar as 30 horas, passando para 20, dando essa flexibilidade, que fosse então dadas, concedidas as 10 horas a este profissional, para que o trabalho pudesse ser completo, e que a equipe do Família Acolhedora pudesse ser nomeada e pudesse trabalhar na sua totalidade, para aí sim termos os resultados, poder cobrar os resultados necessários. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista financeiro, é irrisório, e o trabalho apresentado, os resultados, quando necessários, são importantíssimos, fazem a diferença na vida daquelas pessoas acolhidas. Então, somos contrários, pois, do nosso ponto de vista, precariza e o trabalho precisa ser contínuo. Obrigado, presidente. Agradeço aqui a manifestação do vereador. Apenas em coerência com o projeto, eu só falo ao vereador que o projeto ele não menciona uma diminuição de carga horária, ele deixa flexibilizado. Então, você está apontando para uma diminuição, onde o projeto não esclarece o mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente mantém abertas as discussões. Informalmente, a informação que foi trazida na comissão, que ia trazer para 20. Essa informação chegou até nós na comissão. Sim, ok. O senhor falou que veio de uma forma informal, mas, como dito, nós, como legisladores, nós temos que fazer o apontamento para a lei. A lei, ela não aponta diminuição, a lei apenas flexibiliza. Se veio algo informal, se a prefeita define fazer de outra forma, ela é gestora e, no meu ponto de vista, é ela que tem o poder de decisão.
como ela pode diminuir, ela também pode aumentar, porque o projeto ele trata de uma regulamentação flexibilizada pelas horas, mas mantemos ainda abertas as discussões. Permite, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas vereadores, os meus colegas servidores da Câmara Municipal de Vereadores, cumprimentar o seu Rildo também que nos acompanha aqui, e os demais que nos acompanham através das redes sociais. Então, também quero abordar aqui sobre esse projeto, é uma alteração ao projeto de lei 2.904, de 2025, ele dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora, é um projeto que, inclusive, foi colocado, foi trazido aqui para nosso município através dessa administração aqui. Na época, o intuito da administração era fortalecer o serviço de família acolhedora, tendo em vista que não tínhamos famílias interessadas em se cadastrar nesse programa. Ele revogou a antiga lei, que era uma lei mais simples, uma lei mais pobre. Essa lei aqui, então, ela se tornou bem mais complexa e, inclusive, ela aumentou o valor que se pagaria para a família acolhedora, com o intuito de que surgissem mais famílias interessadas em aderir ao programa. Como eu disse aqui, o intuito da administração era fortalecer o projeto, fortalecer a política pública, e para isso também ela criava aí uma equipe técnica para trabalhar nesse projeto. Na época, a gente aprovou o projeto aqui, estabelecendo então que essa equipe técnica ela tivesse na sua composição um psicólogo e um assistente social com a carga horária mínima de 30 horas. Esse projeto aqui, então, ele está fazendo apenas uma alteração em questão a flexibilização em relação à disponibilidade da equipe técnica. Houve aqui a discussão e realmente o colega vereador Kleber aqui colocou nas palavras dele que o projeto reduziria a carga horária, e não é isso que acontece. O projeto ele flexibiliza, inclusive subentende-se aqui que ele melhora a perspectiva, porque no projeto inicial ele dizia que a equipe seria composta por um psicólogo apenas, com a carga mínima de 30 horas. Agora ele não estabelece a carga, mas ele dá inclusive a possibilidade de ter mais que um psicólogo, dizendo aqui que a Secretaria Municipal ela vai disponibilizar a jornada e o número de profissionais integrantes conforme for a necessidade de atender o projeto. Por que está sendo feita essa flexibilização e por que o colega colocou aqui que a informação foi de que seria reduzida? Porque quando a administração criou o projeto, ela vislumbrava ter uma adesão maior de famílias para atender o projeto. Agora, passado um ano, se identificou que isso não aconteceu. Temos apenas uma família cadastrada e você disponibilizar um profissional de 30 horas exclusivamente para esse serviço acaba sendo aí um desperdício de recurso público, tendo em vista que a carga horária ela é muito grande. Então, você abre a flexibilização para quê? Para nesse momento aqui, em que nós temos apenas uma família cadastrada, você possa disponibilizar apenas a carga horária que seja necessária. Se daqui para frente, o projeto que foi criado por essa administração, que visa fortalecer a política pública, se ele conseguir atingir o objetivo, ou seja, termos aí 2, 3 famílias ou mais cadastradas, aí sim, a própria secretaria vai ter a possibilidade de fornecer, mais profissionais com uma carga horária maior para determinar. Isso vai caber a quem decidir a fazer a administração. De prerrogativa da administração disponibilizar os profissionais para atender os projetos. A nossa função aqui é acompanhar, fiscalizar e legislar. Então, acredito que essa alteração na lei, ela contribui. Ela contribui para atender o que acontece de momento aqui no nosso município e ela abre a possibilidade de, inclusive, encorpar a equipe técnica em caso do projeto atingir o objetivo que essa administração quer. Então, por isso, eu peço aos vereadores aí que sejam favoráveis ao projeto,
eu tenho certeza que a intenção da administração, de forma nenhuma, é enfraquecer ou reduzir ou precarizar a política pública. Pelo contrário, foi essa administração que criou essa lei, que está buscando o fortalecimento dela, mas que nesse momento identificou que o ideal seja flexibilizar as horas para que não tenha também a necessidade de aportar profissionais lá que fiquem ociosos atendendo ao programa se ele ainda não atingiu o objetivo inicial dele. Então, eu peço que os colegas sejam favoráveis. Obrigado, presidente. Agradeço aqui a manifestação do vereador. Eu também quero aqui mencionar e dizer que, embora eu não vote para o projeto, as discussões estão abertas para o mesmo, e conforme vindo notificação do Ministério Público para fazer esse ajuste, cabe-se nós melhorarmos, e o que está sendo feito aqui é uma melhoria do mesmo projeto. Agora, se vai ser feita uma diminuição ou não, cabe a competência do gestor público. A competência dele, nós não podemos fazer nada baseado em suposições, mas sim naquilo que a lei deve esclarecer para que seja direcionado ao órgão competente. Eu, particularmente, aqui, mencionando o meu nome, sou favorável, sim, a um aumento de horas para a psicóloga de acordo com a demanda, de acordo com a comprovação. E se de fato tiver necessidade e ela me procurar como vereador, eu vou me colocar à disposição para brigar, para fazer essa briga por ela. Mas, ao mesmo tempo, com bases em fundamentações e não suposições. Dessa forma, mantendo abertas as discussões. Submeto o projeto de lei do Executivo à votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Permite, presidente. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, pessoal, servidores da casa, o Rilo que se encontra aqui e quem nos assiste nas redes sociais. A respeito desse projeto aqui, meu voto é contrário. Permite, presidente, cumprimentar o senhor, os colegas vereadores, os funcionários da casa e também o senhor Hilo Fantão, que assiste-nos presencialmente, e quem nos assiste através das redes sociais. Sobre o projeto, então, senhor presidente, os vereadores, meu voto é contrário. Permite, presidente, então, justificando o voto e acompanhando também os colegas aqui, e ainda para reforçar o porquê do nosso voto, na condição de vereador, legislador, jamais me colocaria na condição de ir contra a equipe técnica que veio aqui pedir para que pudéssemos ser contrários ao projeto, que pudéssemos estudá-lo melhor. Então, a equipe técnica pediu exatamente ao contrário do que o projeto está prevendo, e o meu voto é contrário, porque a equipe técnica está no dia a dia, que entende do que a gente está tratando aqui. Obrigado, presidente. Agradeço aqui as manifestações. Permite, presidente, só para reforçar, a equipe técnica teve aqui sim, ela apresentou as condições e ela solicitou o aumento da carga horária. E só deixar bem claro que essa alteração no projeto aqui, ela não impede o aumento da carga horária. Ela ainda possibilita, e isso ainda pode ser discutido, e por determinação da administração pública pode ser feito, como já foi explicado antes. Reforço meu voto favorável ao projeto. Sem mais manifestações, projeto de lei ordinária do Executivo, número 32/2026, aprovado por maioria em única votação. Solicito que o senhor Claudemir Antônio Amo faça a leitura da mensagem legislativa número 10/2026, que encaminha o projeto de resolução do Legislativo número 3/2026. Mensagem do projeto de resolução número 10/2026. Encaminho a apreciação e deliberação do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul o projeto de resolução número 03/2026, que institui no âmbito do Poder Legislativo Municipal o programa Faça Aqui,
destinado a ampliar os canais de participação cidadã e a facilitar o recebimento, registro, orientação, encaminhamento e, quando cabível, acompanhamento de manifestações da comunidade. A iniciativa parte da necessidade de aprimorar o poder legislativo da população, criando uma referência institucional acessível para que os cidadãos possam apresentar pedidos, sugestões, relatos e outras manifestações de interesse público, bem como participar de campanhas de arrecadação promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal. O programa será organizado em eixos destinados ao recebimento de pedidos, sugestões, relatos ou denúncias e doações, permitindo que diferentes demandas da comunidade sejam acolhidas e encaminhadas de acordo com sua natureza e com as competências dos órgãos e autoridades responsáveis. A proposta busca, especialmente, facilitar o acesso da população aos instrumentos de participação e representação, sem criar novas estruturas administrativas ou alterar as competências legalmente atribuídas aos órgãos públicos. Nesse sentido, o programa não pretende transformar a Câmara Municipal em órgão executor de serviços que sejam de competência do Poder Executivo ou de outros órgãos públicos. Sua finalidade é acolher a manifestação do cidadão, registrá-la quando cabível, orientá-lo e promover o encaminhamento ao órgão, setor ou autoridade competente, inclusive quando a matéria puder subsidiar a atuação legislativa, representativa ou fiscalizatória dos vereadores, das comissões ou da mesa diretora. A proposta também estabelece que as manifestações que possuem natureza própria de ouvidoria legislativa observarão os procedimentos e as competências já estabelecidas na regulamentação específica da ouvidoria da Câmara Municipal. Desta forma, o programa Faça Aqui não substitui nem modifica o serviço de ouvidoria, mas possibilita que os diferentes canais de atendimento da Câmara funcionem de maneira integrada, permitindo que as manifestações sejam direcionadas ao procedimento adequado conforme sua natureza. A previsão é especialmente relevante para o recebimento de relatos ou denúncias envolvendo possíveis irregularidades, violência, violação de direitos ou situações de riscos, inclusive aquelas que envolvam crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesta situação, a Câmara Municipal atuará dentro das linhas de sua competência institucional, realizando o acolhimento, a orientação e, quando cabível, o encaminhamento à autoridade, órgão ou entidade competente. O programa não pretende substituir os órgãos de segurança pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os serviços de emergência ou os demais órgãos integrantes das redes de proteção e atendimento. Desta forma, a ausência de órgãos especializados no município não impede o acolhimento institucional da manifestação, podendo este ser encaminhado à autoridade ou ao órgão competente, observadas as atribuições legalmente estabelecidas. No que se refere às campanhas de doação, a proposta permite que a Câmara Municipal atue como ponto institucional de arrecadação de bens em campanhas próprias ou em apoio a iniciativas promovidas por órgãos públicos ou entidades, desde que previamente definida sua finalidade e destinação. O recebimento e a destinação dos bens deverão observar critérios objetivos, impessoais e transparentes, vedada a utilização das campanhas para promoção pessoal, eleitoral ou partidária. A proposta também estabelece que o tratamento das manifestações e dos dados eventualmente coletados observará a legislação aplicável, especialmente as normas relativas à proteção de dados pessoais, ao acesso à informação e ao sigilo, de modo a preservar a identidade e as informações dos cidadãos que assim determinar a legislação.
Importante destacar que a implementação do programa será realizada no âmbito da estrutura administrativa já existente da Câmara Municipal, sem criação de novos cargos, funções, unidades administrativas ou estruturas obrigatórias. A regulamentação dos procedimentos internos poderá ser realizada pela mesa diretora de acordo com a disponibilidade dos recursos materiais, tecnológicos e humanos, e com as competências já estabelecidas na legislação e no regimento interno. Assim, o Faça Aqui pretende constituir-se como instrumento de aproximação entre a comunidade e o poder legislativo, fortalecendo a participação popular, a função representativa e fiscalizatória da Câmara Municipal e o encaminhamento responsável das demandas apresentadas pelos cidadãos. A iniciativa busca, portanto, organizar e facilitar o acesso da população à Câmara Municipal, sem ampliar indevidamente suas competências institucionais, preservando a atuação dos órgãos responsáveis pela proteção de serviços públicos, pela investigação, pela proteção de direitos e pela apuração de eventuais irregularidades. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria. Da Secretaria da Câmara Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, aos 21 dias do mês de agosto de 2026, em sua 16ª legislatura, segunda sessão legislativa, segundo período, 63º ano de sua instalação legislativa. Fabrício Wagner, vereador. Dando sequência, solicito que seja feita a leitura da ementa do projeto de resolução do Legislativo número 3/2026. Projeto de resolução número 03/2026. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Santa Catarina, o programa Faça Aqui, destinado ao recebimento, registro, orientação, encaminhamento e acompanhamento das manifestações da comunidade e de outras providências. Agradeço ao secretário, sendo assim, encaminha-se o referido projeto de resolução para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito assim que o presidente da Comissão Permanente, senhor Rodrigo André Lunques, marque a reunião da comissão e indique o relator. Me permite, presidente, eu marco, então, a reunião para o próximo dia 3 de setembro, às 18h30, e indico o senhor parlamentar Fabrício Wagner como relator. Obrigado. Agradeço. Em continuidade, solicito que o senhor Claudemir Antônio Aman faça a leitura da mensagem legislativa número 9/2026, que encaminha o projeto de resolução do Legislativo número 4/2026. Mensagem do projeto de resolução número 09/2026. Excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos a elevada apreciação do plenário desta Câmara Municipal o projeto de resolução número 04/2026, que consolida e regulamenta a Galeria de Ex-Presidentes e Galeria Lilás e a Galeria Histórica de Ex-Vereadores no âmbito do Poder Legislativo do município de Guarujá do Sul, Santa Catarina, revogando expressamente as resoluções número 06/2016 e número 02/2021. A proposição reúne com um único instrumento normativo as regras relativas à preservação da memória institucional do Poder Legislativo, promovendo maior clareza, uniformidade e segurança para a organização, atualização e conservação das galerias históricas da Câmara Municipal. O texto estabelece critérios objetivos para a composição de cada galeria, distinguindo a homenagem aos ex-presidentes, o reconhecimento da atuação das mulheres parlamentares e o registro histórico das legislaturas e de seus vereadores. Também fixa padrões de confecções e instalação das placas, com o objetivo de assegurar identidade visual, durabilidade e adequada apresentação dos registros institucionais. A matéria disciplina ainda a responsabilidade administrativa pela atualização e conservação das galerias,
define prazo para a adoção das providências necessárias após o encerramento das legislaturas ou das gestões da mesa diretora e assegura a responsabilidade de correção de informações biográficas quando comprovadas. Em atenção à legislação vigente, o projeto prevê que o tratamento de fotografias, nomes e demais dados necessários à composição da galeria observe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, considerando a finalidade pública de preservação da memória e da história institucional da Câmara Municipal. Por fim, a proposição institui o mês de março como o mês da mulher, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, reforçando a valorização da participação feminina na vida pública e permitindo a realização de atividades compatíveis com o interesse público e as atribuições institucionais desta Casa. Diante da relevância da matéria para a organização administrativa, a preservação da história do Legislativo e a valorização de seus representantes, submetemos o presente projeto de resolução à apreciação dos senhores vereadores, esperando contar com o apoio necessário à sua aprovação. Guarujá do Sul, 26 de agosto de 2026. Fabrício Wagner, presidente. Luiz Carlos Seibel, vice-presidente. Claudemir Antônio Aman, primeiro secretário. Laurido Oss, segundo secretário. Dando sequência, solicito que seja feita a leitura da emenda do projeto de resolução do Legislativo número 4/2026. Projeto de resolução número 04/2026. Consolida e regulamenta a Galeria de Ex-Presidentes, a Galeria Lilás e a Galeria Histórica de Ex-Vereadores no âmbito do Poder Legislativo do município de Guarujá do Sul, Santa Catarina. Revoga as resoluções número 06/2016 e número 02/2021 e da outras providências. Encaminha-se o referido projeto de resolução para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Solicito, assim, que o presidente da Comissão Permanente, senhor Rodrigo André Lunques, marque a reunião da comissão e indique o relator. Permite, presidente, eu marco a reunião para o dia 3 de setembro, às 18h30, indico o parlamentar Carlos Isidro Possato como relator. Obrigado, presidente. Agradeço. Por não haver mais matérias a serem apreciadas, passamos à palavra livre. Permite, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o senhor Rio do Fantão, os funcionários da casa e quem nos assiste através das redes sociais. Eu quero fazer aqui, presidente, um agradecimento ao deputado Oscar Gucci, que ainda no ano passado me enviou uma emenda parlamentar para infraestrutura e o executivo, agora durante essa semana aí, fez a rua ali, a Rua Ceará, onde eu fui agraciado com essa emenda e dizer que estava ruim o nosso calçamento ali e agora o asfalto ficou muito bom. Seria isso, presidente. Agradeço a manifestação, mantenho ainda aberta a palavra livre. Permite, presidente, cumprimentar os colegas vereadores, seu Hildo que está nos assistindo, funcionário da casa, pessoal que estão nos assistindo pela via internet. Eu quero falar também sobre, de novo, aquele nosso asfalto que foi concluído agora essa semana, até a linha Caravaggio, e pedir para os moradores, nossa região toda aí, que seja fiscal juntamente com os vereadores, claro, com a administração, que cuide desse asfalto. O asfalto foi uma grandeza para o nosso município. Princesa tem praticamente concluído. Nós estamos aí, daqui a uns dias conclui nosso, daqui a pouco emenda os dois municípios. Mas essa semana até eu vi um negócio lá de arrastar uma árvore
na beira do asfalto. Então, o asfalto não é mais a estrada normal. Então, nós estamos aí construindo um projeto para a próxima semana para colocar em Câmara, que existe as leis do Estado e dos municípios para que se limita o peso. Nós temos em torno de 5 centímetros de camada de asfalto, então não é um asfalto para passar em peso e nem aí arrastar as árvores em cima do asfalto novo. Então, o pessoal, os moradores, os munícipes que usam, e seja fiscal também, né? Então, o peso tem que ser limitado, né? Se acredita que até 57 toneladas que se passa em cima, mas para nós temos um asfalto muito longo. Nós temos aí os países vizinhos, que tem Argentina, Paraguai, que não tem bitrem, não tem rodotrem, o asfalto se mantém muito mais tempo. Nós temos aí, nós não podemos impedir, claro, de rodotrem, de bitrem passar, porque nós temos aí, hoje em dia o Brasil só tem bitrem praticamente, né? Poucas LS, e a gente tem que fazer com que o desenvolvimento do município e da região se faça. Mas o rodotrem, ele é impedido, todas as rodovias estaduais, todo o país, ele é impedido de passar. Então, municipal muito menos. Então, desengata a gaiota e vai em 2 vezes, né? Porque é muito peso. E nós, uma realidade que está se concretizando agora, nós temos que valorizar isso aí, valorizar esse asfalto, porque eu passo lá todo dia, a importância é muito grande. Acredito que o ano que vem se vá o asfalto da Estrada Boa Rural, que é para ser feito, até agora não foi feito o programa Estrada Boa Rural, mas o ano que vem se libera as verbas e nós conseguimos fazer para o outro lado do nosso município, que vai para o lado da Maidana. Então, vamos começar a cuidar mais dos nossos asfaltos. Se nós começar a exagerar no peso, nós não vamos ter asfalto por muito tempo. Não é uma rodovia, não é uma BR, ela é uma estrada do interior praticamente, né? Então, estrada rural, ou que liga agora 2 municípios, está ligando ao município de Princesa. Então, eu só queria deixar esse alerta aí para os munícipes de Guarujá do Sul, que sejam também fiscal disso aí. Quando estragar um asfalto, uma estrada por erro, que se pague por isso. Obrigado, presidente. Agradeço aqui a fala do vereador, um ponto muito importante, conforme citado, para a conservação daquilo que por muito tempo lutamos para conseguir e agora, de fato, temos que lutar para manter. Mantenho ainda aberta a palavra livre. Permite, presidente. Também quero fazer um agradecimento aqui, que esta semana aí chegou a van e para a saúde, uma sprint de 19 lugares, que nós protocolamos o ano passado, uma emenda do deputado Padre Pedro, 230 mil para a compra dessa van, e também foi usado mais 50 mil reais da Luciano Carminati, e o restante, 80 mil, foi de contrapartida do município. Então, a gente também tem que agradecer essas coisas, porque a gente sempre vai buscar recursos, isso é muito importante para o nosso município, e na área da saúde, aí sempre precisa de veículos novos. Então, nossa bancada foi lá, protocolou os pedidos, e agora também vai chegar mais um veículo elétrico, que também faz parte de uma emenda da Luciana Carminati. Então, a gente foi contemplado com esses valores aí, que é muito bem-vindo ao nosso município, né? Então, cada vereador que vai buscar, não só da nossa bancada, mas isso é muito importante para o município e para nossas pessoas aqui, principalmente quem necessita de fazer consultas em outros municípios, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que agradecer os deputados também e agradecer os vereadores que foram buscar isso aí, né? Então, é muito importante. Obrigado por essa parte, seria isso aí. E também quero fazer um agradecimento ao Gilmar, lá do setor de urbanismo, que eu tinha feito um pedido aqui para reformar os arcos aí da praça,
e foi reformado. Então, não é só pedir, a gente também pode agradecer, né? Seria isso, presidente. Agradeço. Agradeço aqui a manifestação do vereador. Como dito, essas emendas sempre são importantes para a contribuição do município. Mantenho ainda aberto a palavra livre. Permite, presidente? Quero aqui fazer um pedido e gostaria que o senhor coloque ele em votação. Pedido aí para a Secretaria de Transportes e Obras. Recentemente, nós somos procurados aí por moradores da linha Taquarussu, onde ali que se instalou uma empresa de resfriamento de leite, a Milk Latte, né? E ali ficou meio perigoso o trajeto ali, o pessoal anda em alta velocidade, então o pessoal lá procuraram nós aí para ver a possibilidade aí de estar fazendo 2 quebra-molas, um antes da empresa e um depois da empresa, porque ali entra e sai de veículos pesados e carros, e enfim, ali já na semana passada quase deu um acidente ali já, assim o Roberto, dono da empresa, aí me relatou sobre isso aí também. Então gostaria que o senhor colocasse em votação esse meu pedido, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a manifestação, eu coloco o pedido do vereador em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade, encaminhado à Secretaria da Casa. Mantenho aberto a palavra livre. Me permite, presidente, eu quero aqui só fazer um convite para as pessoas aí, para os munícipes que quiserem acompanhar na semana que vem, no decorrer da semana que vem, do dia 1º até o dia 6, nós vamos ter a realização da 6ª Copa Oeste de patinação. E no ano passado nós tivemos pela primeira vez uma comitiva aqui do nosso município participando. Nós temos aqui a Associação de Desenvolvimento e Incentivo à Patinação Arte e Movimento, que é um grupo de patinação que existe no nosso município já há vários anos, cerca de 5 ou 6 anos, não sei dizer exatamente, mas cerca disso. Esse grupo, ele vinha sendo desenvolvido de forma privada, então os pais que faziam as contribuições, pagavam as mensalidades, o grupo contratava o professor e eram feitas, então, esse treinamento dessas patinadoras. Esse grupo foi se desenvolvendo. No ano passado ele participou pela primeira vez com 3 integrantes aqui do nosso município. Nós temos também 3 meninas que participam do nosso grupo aqui, mas que elas competem na Copa pelo município de São José do Cedro. O município de São José do Cedro é um município que já vem há mais tempo desenvolvendo esse trabalho, e aí essas oportunidades se abriram primeiramente lá para essas meninas. Agora, já desde o ano passado, essa administração aqui, por meio da Eliane, vinha estudando uma forma de poder dar um incentivo para esse grupo, tendo em vista que o trabalho vinha crescendo o número de participantes, elas começaram a se destacar, e aí a partir desse ano, então, a administração começou a contratar a professora. Era um pedido que, inclusive, eu já havia feito no mandato passado, para que se estudasse essa possibilidade de fazer a contratação desse profissional para estar dando aula, até para abrir o espaço para que outras meninas que não tivessem condições de pagar a mensalidade, elas pudessem participar também. É um pedido que não avançou na gestão passada, e essa administração aqui, por meio da Eliane, então fez a contratação dessa professora, e isso só fortaleceu o grupo. Esse ano, então, teremos 11 representantes aqui do nosso município participando dessa competição. Uma competição que ela é a nível interestadual, são 39 clubes inscritos para participar e 1.164 inscrições de patinadoras que vão participar desse evento. Então é um evento grandioso e nós vamos estar podendo acompanhar as representantes
do nosso município de Guarujá do Sul, que vão estar lá se apresentando também. Então, no Instagram da Associação de Patinação possui mais informações lá sobre a competição e as transmissões elas vão ser feitas pelo YouTube. Então, os munícipes guarujaenses que quiserem acompanhar, quiserem assistir, vão ter essa possibilidade. Essa Copa vai ocorrer lá no município de Saudades. Não é talvez tão longe, né, se alguém quiser se deslocar até lá também, mas a gente sabe que tem custo durante a semana, então vai ficar mais fácil das pessoas acompanhar pelo YouTube. Então, quem quiser acompanhar, eu acredito que seja importante a gente também dar essa força para essas meninas que vão estar representando aqui o nosso município. E assim como os demais vereadores aqui também fizeram alguns agradecimentos, eu também não posso deixar de agradecer essa administração aqui, pois ela vem atendendo a pedidos e a projetos que eu já vinha demandando já desde da gestão passada e não vinham acontecendo, desde o meu mandato passado. Essa contratação desse profissional para colaborar no grupo de patinação foi um deles. A gente já viu que a administração conseguiu achar um meio de fazer a contratação e vem surtindo resultado, o grupo vem crescendo, vai representar o município, além de que daqui uns dias vai fazer novamente a mostra de patinação, que já é um evento consolidado, todos os anos tem aqui no nosso município e cada vez mais as pessoas participam. O asfalto para a linha Caravaggio, então, ele ficou pronto também agora há alguns dias, está faltando detalhes como as sinalizações e tudo mais, a pintura das faixas, mas o asfalto já está lá, a comunidade já pode estar fazendo o uso dessa benfeitoria. Eu lembro que no mandato passado a gente discutiu muito esse trecho, era um trecho que eu recebia pedidos constantemente, porque o trecho realmente estava intransitável, estava em más condições. A gente vinha fazendo os pedidos referente à correção das estradas lá, e agora, então, essa administração teve uma conquista muito grande, que era uma promessa de anos, de várias administrações em fazer, mas essa administração aqui conseguiu o recurso e conseguiu executar. Então, é uma obra realmente grandiosa, que liga aqui o nosso município ao município de Princesa. Ela ainda não está totalmente pronta, mas uma grande parte dela já foi executada, então agora a gente espera também que nos próximos anos se consiga o restante do recurso para fechar aqueles poucos quilômetros ali que estão faltando para unir os dois municípios. Também estamos tendo a realização das casas populares, era uma demanda já que nós vínhamos trazendo no mandato passado, no início da discussão do plano plurianual, no mandato passado, nós vínhamos discutindo sobre a necessidade de fazer a aquisição de uma área de terra, necessidade de preparar o terreno para serem colocadas casas populares, e acabou, infelizmente, não sendo feito. Agora essa administração aqui conseguiu, adquiriu área de terra, adquiriu lotes, está sendo executado, já estão sendo construídas as casas e brevemente teremos aí, se tudo correr bem, famílias contempladas com esse recurso. Também quero agradecer aqui mais uma vez a realização do Bolsa Atleta, algo que vinha sendo solicitado na administração passada, pedidos de conversas, não evoluiu e essa administração aqui conseguiu executar. Esses eram pedidos meus que agora já estão se tornando realidade também, pedidos meus e da comunidade. E só para dizer que tudo isso está ocorrendo em pouco mais de 1 ano e meio de mandato. Então, assim, existem críticas, existem situações aí que talvez não estejam correndo da maneira como deveria. Isso é normal, isso é natural, todas as administrações passam por dificuldades, essa aqui também passou pelas suas, teve troca de servidores, teve trocas de situações aí que geraram dificuldades, mas que, se a gente for olhar, olha quanta coisa já está sendo feito, além de muita coisa que está para ser feito. Os colegas vereadores aqui citaram alguns recursos que foram conquistados e que já se tornaram realidade, mas temos muitos outros recursos também, que alguns já estão pagos, alguns agora pelo período eleitoral ficou pendente, mas vão ser realizados. O que a gente tem que ter é um pouquinho de calma. Nós estamos querendo que essa administração aqui, em 1 ano e meio, faça mais do que várias outras administrações passadas fizeram em 4 ou 8 anos. E não é assim. Nós temos que ter um pouco de paciência. Em 1 ano e meio já foi feito muita coisa. E tem muita coisa ainda para se fazer. É só nós trabalhar
pelo bem do município, trabalhar pelo bem das pessoas. É isso que a gente busca, é isso que eu sempre busquei enquanto vereador, já desde o mandato passado, mesmo na oposição, sempre trabalhei para as coisas acontecer, sempre trabalhei para dar a oportunidade para a administração poder desenvolver o trabalho dela. E agora não é diferente. E eu vejo que está tendo resultado. Já atingimos tudo? Não. E não é em 1 ano e meio que se atinge tudo. Nós temos um plano de governo e temos pelo menos 4 anos para se trabalhar. Eu acredito que as críticas elas vão ser mais incidentes, mais insistentes, lá no final, se a administração não conseguir atingir o que ela se propôs a fazer. 1 ano e meio ainda está bem no início e a expectativa ainda é grande que muita coisa aconteça. Então seria isso, presidente. Obrigado. Agradeço aqui a manifestação do vereador. Ainda mantenho aberta a palavra livre. Eu, nesse momento, passo a presidência ao colega Luiz Carlos Sebio, que também apresenta aqui meus pedidos. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a iniciativa da Cressol Cooperativa, aonde hoje promoveu uma formatura no núcleo municipal de Guarujá do Sul, com o objetivo central de educação financeira, a qual foi proposto para os alunos do terceiro ano da escola. Foram 3 turmas que objetivou formandos e, no meu ponto de vista, é um projeto muito certo para que essas crianças possam crescer com um pensamento pautado na gestão financeira para que assim possam ser bons administradores de negócios ou até da sua própria gestão pessoal. Então aqui fica a minha parabenização à Cressol, à escola e a todos os envolvidos. Aos formandos, inclusive, também. E também, agora aqui, fazer 2 pedidos. Primeiramente, eu quero me pautar à superintendência do DENIT, porque nós temos um problema que já paira em Guarujá do Sul há muitos anos. É muitos anos, não é de hoje, e a gente sabe que isso é competência do DENIT. Nós agradecemos aquilo que foi feito pela revitalização, é importante, mudou muito o fluxo, mas ao mesmo tempo esse fluxo também aumentou. Mas hoje nós entendemos que existem alguns trechos que precisam ser olhados com mais atenção. O primeiro trecho é no quilômetro 110, que é a popular Curva da Morte, aonde eu fui verificar e pouco se tem sinalização, ao mesmo tempo, entre as 2 vias, não se tem obstrução, não se tem tachões, não tem nada que possa refletir à noite, o que só reforça aquilo que está acontecendo, acidentes e mortes. E eu não acho justo, em Guarujá do Sul, algo acontecer de forma rotineira com guarujaenses, com pessoas de outros municípios que passam por ali, que trafegam, e nada ser feito. Eu fico aqui perguntando aonde está o dinheiro dos nossos impostos que pagamos para ter mais segurança, inclusive nas rodovias. Por que se fecha os olhos diante desse fato, um ponto em específico? Quantos acidentes já foram ocasionados? A gente entende que existem muitas vidas inocentes que passam, que só querem ir para casa, que só querem realizar o seu trabalho, e às vezes acabam naquele ponto. E por que nada é feito? Eu aqui reforço e digo que é uma vergonha o que está acontecendo nesse trecho, não hoje, mas em todo o tempo, e eu, como vereador, eu passo a fazer uma exigência para que seja feito alguma reformulação. Reformulem esse trajeto, façam de acordo com o que tem que ser feito. Não é possível que as mortes possam passar vazias diante de tudo aquilo que está sendo representado. Quantas vidas inocentes, quantas pessoas, quantas famílias enlutadas e simplesmente fecham seus olhos e nada é feito. Então aqui eu passo a pautar esse pedido à superintendência do DENIT para que sejam feitas algumas tomadas de decisões pontuais para que isso seja feito de forma imediata. E não só nesse trecho, agora voltando um pouco mais no quilômetro 107, no Parque Industrial 2, aonde também nós temos o acesso do Parque Industrial com muito tráfego, com muito fluxo de veículos e não tem acesso para as pessoas irem trabalhar.
elas têm que esperar, elas têm que se pautar diante de uma espera na BR para poder acessar o seu perímetro de trabalho. Tudo bem, não tem outra forma por enquanto, ok, mas eu peço ao DENIT por que foi tirado o redutor de velocidades que tinha lá. Fiquem lá 1 hora, nem seja necessário isso. Vejam o fluxo e vejam a velocidade que os veículos passam. Naquele mesmo trecho onde foi tirado, vidas também foram perdidas. Então eu fico pensando, vocês estão brincando com pessoas? Por que tem alguns pontos que a gente entende que talvez não é tão necessário no nosso estado, mas nesse ponto onde já foi comprovado a eficiência e ao mesmo tempo as mortes que foram ali representadas, e agora o fator foi tirar? Por qual motivo? Por qual objetivo? O nosso objetivo é melhorar a situação, mas vocês conseguiram piorar a situação? Então eu quero aqui fazer de uma forma veemente e então pedindo esclarecimentos do porquê dessa retirada e reforçar para que seja feito algo até superior a isso quanto antes, para que esses trabalhadores possam ter o acesso ao seu trabalho, como é a dignidade de cada um deles, porque, como dito, nós somos brasileiros, guarujaenses, catarinenses, pagamos os nossos impostos, honramos com os nossos compromissos, mas nós não estamos tendo a resposta necessária para aquilo que nós, de forma básica, deveríamos ter. Eu coloco esse pedido em votação, e outro pedido que eu vou colocar em votação também é a engenheira responsável, ou engenheiro responsável, ao projeto do loteamento Guinoato, que nós temos aí vários problemas que já foram constatados, e a gente sabe que aqui vários vereadores, inclusive eu, citei alguns problemas mencionados, como, por exemplo, o asfalto, que foi feito de forma talvez não subjetiva ao jeito que deveria ser composto, mas aqui eu também quero fazer um pedido de esclarecimentos ao responsável, porque esse projeto ele deu entrada a início no dia 1º de 2018. A data de término consta 30/6/2020. E aqui me chama a atenção um fato que eu investiguei hoje, mas tem muitas outras coisas que eu também quero ir atrás. Mas, dentre a questão técnica, diz a colocação de bocas de lobo, é citada as quantidades, aqui eu vou verificar se tem essas quantidades de 34, como consta do projeto, vou fazer essa verificação. Caixa de inspeção, drenagem, ateiro, ok. Mas aqui me chama a atenção, meio fio, me chama a atenção que aqui foi colocado 5.153 metros quadrados de calçada de paver. E agora eu peço, aonde está essa calçada de paver? O projeto está aqui, o projeto foi aprovado, foi finalizado, mas aonde está? Em conversa com moradores, existe calçada lá? Existe, que foram feitas pelos próprios moradores, mas não conforme o projeto. Então, eu não entendo como isso é aprovado, como isso pode ser finalizado. Então, eu peço aqui esclarecimentos diante do fato, porque hoje parece que é uma dificuldade enorme em aprovar projetos, uma dificuldade enorme nas coisas acontecer, mas no passado recente as coisas aconteciam com maior facilidade e não eram feitas do jeito que é. Agora, quem está colhendo as consequências são os moradores, que estão num loteamento onde não está adequado àquilo que deveria ser feito. Então, aqui eu peço esses esclarecimentos, porque medidas também têm que ser feitas diante desses fatos. Nesse momento, então, eu passo aqui a continuidade para o meu colega. Me cede uma parte, colega vereador, a respeito, então, do loteamento Guinoato aqui. Eu só quero informar que é um loteamento que a gente sabe que tem muita pressão por parte dos moradores, e com razão, porque realmente a situação, principalmente, não só esses problemas que o colega Fabrício citou aqui, de situações ali que não foram executadas, mas o que foi executado, por exemplo, o asfalto, de uma forma extremamente precária, tanto que agora, pouco tempo depois, nós já estamos tendo muitos problemas. E os moradores, com razão, têm feito bastante pressão, inclusive por nós aqui, vereadores, inclusive nós já fizemos vários pedidos para que a administração tomasse uma medida relacionada a isso aí, mas que eu preciso colocar aqui também, que entendo o lado da administração, da dificuldade que você tem de corrigir esse problema aí. O correto seria trocar o asfalto inteiro. O asfalto inteiro ali tem
condições ali muito precárias. Mas se nós formos analisar, nós tínhamos a estrada para Caravaggio em situações precárias, nós temos o acesso para o Pessegueiro em situações precárias, e não tem como uma administração resolver tudo, né, de uma hora para outra. Então, a administração está ciente dos problemas, aonde ela pode resolver paliativamente, como foi em algum momento já no Pessegueiro, e aonde ela pode resolver definitivamente, que é o que foi feito agora na Caravaggio, está sendo feito. E essa semana teve uma reunião, então, da administração com os moradores ali, se não me engano o vereador Claudemir participou da reunião, não sei se mais algum outro vereador participou, mas nesse momento a prefeita Eliane sentou com os moradores ali, ouviu as demandas deles e se comprometeu então em fazer aí de uma maneira paliativa, mas que vai resolver de momento um tapa-buraco ali para resolver o problema da trafegabilidade, não só para os moradores, mas também para quem utiliza essas vias aí. Então a administração, à medida do possível, ela está trabalhando. São erros do passado, com certeza, eu devo fazer uma meia-culpa aqui também, porque era vereador, talvez falhou um pouco da nossa parte de ter acompanhado um pouco melhor, foi liberado o loteamento ali numa situação que num primeiro momento você olhava ele parecia bonitinho, né? Mas agora a gente está vendo aí que tem inúmeros problemas aí e cabe a essa administração agora fazer o possível para melhorar e com certeza, à medida do possível, vai fazer. Então, só para contribuir, colega vereador. Obrigado. Coloco o pedido do vereador Fabrício em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem se opõe, se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade e encaminhado à Secretaria da Casa. Devolva a presidência, colega. Agradeço ao vereador, mantenho ainda aberta a palavra livre. Sem mais, então, com a graça de Deus, respeitando as leis, finalizamos essa sessão. Agradeço aqui a presença do Rio do Fantom, a todos que estão acompanhando, também por meio online ou por vídeo, né? Nós ainda não temos a nossa transmissão, por enquanto. E convido a todos para a 76ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 13 de setembro. Desejo aqui um excelente dia, uma excelente noite.